Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Boas Práticas de Fabricação e Conservação de Alimentos, e hoje dando prosseguimento com a parte que fala de conservação de alimentos, especificamente as técnicas que utilizam o calor e utilizam o frio como métodos de conservação de alimentos. Primeiro a gente tem que entender que tanto o calor quanto o frio trata-se de métodos convencionais. A gente até pode dizer que são métodos tradicionais de conservação de alimentos. Porque quando a gente pensa, e não é o foco da nossa aula, falar das técnicas ou métodos não convencionais de conservação, a gente pode elencar aí algumas tecnologias, algumas técnicas, inclusive conhecidas como emergentes, no sentido de que estão em uso, ou estão em maior destaque ultimamente, por utilizar de outras ferramentas, de outros meios para se atingir o objetivo final, que é preservar o alimento pelo maior tempo possível, aproximando o mesmo das suas características in natura. Mas avançando um pouquinho, como é que a gente pode entender melhor essa conservação pelo uso do calor? Podemos dizer da seguinte forma, pessoal: a ação conservadora do calor é devido à destruição dos micro-organismos e de seus esporos presentes no alimento, bem como a inativação de suas enzimas. Então nós estamos pegando uma definição mais ampla, mais geral, tá? Onde a gente então consegue com isso compreender o objetivo. O objetivo é eliminar, gente, inativar, né? Quando se trabalha com o uso do calor, e depois nós vamos perceber que há uma diferença até em relação aos termos que a gente utiliza para definir calor e para definir o tratamento com o uso do frio. Mas de uma maneira mais simples e mais direta, conservar pelo uso do calor é usar de técnicas de conservação que tem aí como objetivo a destruição dos micro-organismos ou a inativação desses micro-organismos presentes lá no alimento. Ok? Bom, além disso, a coagulação da proteína celular, o efeito do calor, desde que esse calor ultrapasse, né, a temperatura de desnaturação proteica, traz isso como uma consequência. Em relação aos esporos, nós temos uma termorresistência de maneira clássica e natural quando se pensa na forma esporogênica, entendendo isso que quer dizer que não é qualquer tratamento térmico a qualquer temperatura que vai conseguir eliminar a presença de esporos, já que os mesmos, volto a repetir, apresentam em sua estrutura um invólucro que o coloca como mais resistente ao tratamento térmico. Tudo bem? Bom, além disso, o que a gente ainda pode falar? O calor apresenta alguns inconvenientes aí. E eu já vinha trazendo muitos desses inconvenientes, tá? Muitos desses inconvenientes. Principalmente no que diz respeito às perdas nutricionais e algum comprometimento também, ou por que não dizer, algumas perdas em relação aos atributos sensoriais. Isso em função do uso excessivo de calor. Então, esse aí é um dos inconvenientes. Tem a vantagem? Tem, mas também tem a sua desvantagem, principalmente se você conduz o processo de conservação com o uso do calor de uma forma leviana, ou sem um planejamento, ou principalmente sem conhecer a natureza do seu alimento. Lembra que nós pontuamos isso na aula passada? Quando eu comecei a falar de conservação de alimentos, eu disse que um dos fatores que iriam definir o tipo de tratamento era conhecermos a natureza desse alimento. E aqui, novamente, nós estamos corroborando com a informação já trabalhada na nossa última aula. Ok, pessoal? Então, o objetivo clássico é eliminar os micro-organismos, tá? E, em algumas situações, também promover a inativação de enzimas, que acontece a partir do processo de desnaturação enzimática. Tudo bem? Bom,
Vários tipos de tratamento térmico, pessoal, podem ser aplicados e dependem da termossensibilidade do alimento. Também já trabalhamos isso na aula passada. Eu falei da especificidade, da particularidade que cada alimento apresenta. Alguns são mais sensíveis ao uso do calor, outros também são mais sensíveis ao uso do frio. Outros têm mais resistência ao calor, outros têm mais resistência ao frio. Por isso, é importante conhecer essas termossensibilidades, porque a partir desse conhecimento, a partir desse entendimento, pessoal, eu tenho condições de escolher a melhor técnica de conservação de alimentos a ser utilizado, o melhor método, vamos assim dizer. Seja ele para ser trabalhado de maneira isolada ou combinado com um outro método de conservação. Tudo bem? Entendendo então qual que é o papel da conservação de alimentos pelo uso do calor, e quando eu estou falando disso, lembra dos princípios e fundamentos básicos que regem a conservação de alimentos, também já trabalhado na nossa aula anterior. Lembra que a gente dizia lá em relação à temperatura que a gente desejava alcançar? Lembra o tempo de tratamento que casava no final com um termo que a gente intitulou de binônimo tempo e temperatura? Trabalhar, conduzir o processo de tratamento térmico, de conservação de alimentos com o uso do calor, utilizando o binônimo tempo e temperatura, compreendendo que não é qualquer temperatura que vai ser efetiva no tratamento térmico. Da mesma forma, eu não posso estabelecer uma temperatura qualquer e utilizar um tempo qualquer. É importante os dois se correlacionarem e eles se complementam. Eu acho que o grande detalhe aqui é isso. Em função dessa complementaridade, em função das especificidades, em função de objetivos específicos que cada conservação de alimentos com o uso do calor, ou seja, cada técnica que eu posso utilizar com o uso do calor, é que surgem aí diferentes tipos de tratamento pelo calor. E eu trouxe aqui para vocês, alguns deles são os principais, e nós vamos falar um pouquinho deles. A pasteurização, a esterilização e o branqueamento. Tudo bem? Bom, mas para a gente entender e chegar no conhecimento de cada um desses tipos, vamos pensar um pouquinho sobre o efeito do calor nesses micro-organismos. Quando eu falo isso, é como que ele vai se comportar diante do calor. Então eu vou fazer qualquer tratamento térmico, vou injetar calor no meu sistema, ou vamos dizer de uma maneira mais simples, eu vou jogar calor lá no meu micro-organismo, e como é que ele vai se comportar? Como é que ele vai reagir diante desse calor que agora está tirando a zona de conforto dele? E aí, nesse sentido, a gente está pensando na sua maior ou menor capacidade ao resistir a esse calor. Ok? Falamos então de termorresistência de micro-organismos e de seus esporos, reforçando que os esporos são mais resistentes do que a forma vegetativa da célula microbiana. Então acompanhe aí no slide. A resistência ao calor dos micro-organismos se expressa geralmente como tempo de quê? De destruição térmica, que nada mais é que é o tempo necessário para destruir a uma dada temperatura um número determinado de organismos em condições específicas. De uma maneira mais simplista, nós sabemos que os micro-organismos, cada tipo de micro-organismo, tem aí a sua termorresistência, tem aí aquilo que a gente chama de o tempo específico que demanda para eliminar aquele micro-organismo alvo, que nesse caso a gente está expressando aí essa resistência em relação ao tempo, ou como o tempo que leva para se destruir termicamente aquele micro-organismo alvo. A figura ela só ilustra as duas situações em que a bactéria pode se apresentar. A imagem à esquerda é a forma esporogênica, a forma de esporos,
quando ela está nesse formato, né, nessa forma de esporos, ela é resistente ao calor. E quando ela está na sua fórmula vegetativa, na sua forma vegetativa, a célula vegetativa, ela é termosensível, que traduzindo, nesse momento, ela se torna mais sensível ao tratamento térmico. Então é mais fácil nós eliminarmos a célula vegetativa do que a célula esporogênica. E o que de fato a gente tem que levar em consideração? Olha aí, novamente, só revisando a relação tempo e temperatura, ou seja, o binômio tempo e temperatura. A quantidade de esporos presentes também vai ser levada em consideração para eu saber que tipo de tratamento térmico eu vou utilizar, que temperatura específica, que tempo específico. Então, é entender as condições prévias dessas bactérias e das suas formas esporogênicas. Ademais, pessoal, a composição do substrato em que se aquece as bactérias ou esporos também é importante. Lembra que nós estávamos falando dos fatores intrínsecos, extrínsecos, entender e conhecer o nosso alimento, entender qual o pH desse alimento, entender qual a atividade de água desse alimento. Tudo isso se torna importante e reforça aqui o papel da gente entender esse alimento para nós, daí, pensarmos na melhor técnica de conservação com o uso de calor mais adequado a determinados tipos de alimento, ok? Bom, falando um pouquinho da termorresistência das bactérias e seus esporos, vamos lá. Variam muito, gente. Desde os patógenos, agora quando fala de patógenos, lembra, nós estamos falando de micro-organismos que causam doença. Então, desde os patógenos que são facilmente destruídos, até outros que necessitam aí de 80 a 90 graus Celsius por vários minutos. Então, nós temos situações aí em que essa faixa de temperatura ela pode ficar um pouco menor ou muitas vezes vai demandar uma temperatura mais elevada. Volto a reforçar, uma temperatura, por exemplo, em que nós eliminamos a forma vegetativa de uma bactéria a 70 graus Celsius, por exemplo, não vai eliminar certamente a forma esporogênica. E aí, de repente, a gente precisa trabalhar com temperaturas bem mais elevadas que 70 graus Celsius, um exemplo estou dando. Termorresistência das células vegetativas, os cocos são geralmente mais resistentes que os bacilos. Aqui nós estamos falando em relação à sua forma, a forma com que a célula apresenta. Então, não confundir com o que nós estamos falando. A bactéria ela pode se expressar através da forma esporogênica e a forma vegetativa. Só que dentro da sua forma vegetativa, existem possibilidades das bactérias se apresentarem de diferentes formas, ou como cocos ou como bacilos. Então, dentro da célula, da célula vegetativa, ou no formato de célula vegetativa, a gente tem aí os cocos, que são geralmente mais resistentes que os bacilos. Mas todos esses ainda são mais sensíveis do que a sua forma esporogênica, tudo bem? Quanto maior a temperatura ótima e máxima de crescimento, maior será a termorresistência. Quando a gente falou de temperatura ótima de crescimento, lembra que a gente estava falando a respeito disso, e também nós falamos do pH ótimo de crescimento de alguns organismos. Isso aí é um entendimento quase que natural que nós temos que ter. Então, se a minha bactéria ela tem uma temperatura ótima, né, e ela cresce melhor numa temperatura mais elevada, por consequência, a gente conclui que também haverá uma maior termorresistência desse micro-organismo, dessa bactéria. Tudo bem? Bom, as bactérias possuem, pessoal, uma cápsula que são mais difíceis de destruir, assim como alto conteúdo lipídico. Isso vai justificando e também explicando as diferenças que tem quando você vai eliminar bactérias, vai eliminar bolores, vai eliminar leveduras, enfim, tá bom? Ainda falando agora de termorresistência de enzimas. Olha só, a maioria das enzimas dos alimentos,
Lembra que também nós já aprendemos o papel, principalmente em relação às alterações que podem acontecer no alimento, pensando na ação enzimática. A gente viu isso na nossa aula anterior. Por isso agora, quando eu falo de enzimas, tem que vir na cabeça de vocês o que ele impacta no meu alimento. Que alteração ele promove no meu alimento. Espero que todos vocês agora já tenham isso bem certinho na cabeça de vocês. Qualquer dúvida, volta na videoaula anterior, que está lá disponível para vocês, e assistam novamente, tá? Então, pensando na termorresistência de enzimas, a própria palavra está nos remetendo à maior resistência que tem também algumas enzimas. Então, a gente não está falando só de termorresistência de células bacterianas, mas também a sua forma enzimática, né? As enzimas, pode-se dizer assim, elas também apresentam sua termorresistência. Lembrando também que nós também temos aí temperaturas ótimas de atuação para a enzima, temos pH ótimo de atuação para as enzimas, assim como nós também estamos fazendo a análise para os micro-organismos. De forma que a gente traz a seguinte informação, pessoal, acompanhe. A maioria das enzimas nos alimentos e dos micro-organismos são destruídas a próximo de 80 graus Celsius, 79,4 graus Celsius, tá, pessoal? Bom, os fatores que vão determinar o tempo necessário para elevar a temperatura lá do centro do recipiente até a temperatura de esterilização são as seguintes. O material da embalagem, então, a gente sabe que é mais lento, na verdade, nos vidros que nas latas. Então, essa velocidade de transferência de calor, o tempo que se leva para esse calor ser transferido, de forma também a atingir todo o alimento a ser tratado. Quando o material de embalagem é vidro, ele é mais lento do que quando comparado para latas. E a gente até consegue perceber isso no dia a dia, porque os recipientes metálicos, vamos bem dizer assim, eles tendem a ter uma capacidade maior de absorção, né, de transferência de calor. E é por isso que a embalagem metálica ela esquenta mais rápido do que o de vidro. Bom, tamanho e forma do recipiente. Então, quanto maior for, né, essa embalagem, quanto mais complexo for o formato dessa embalagem, nós vamos ter aí também que em situações de alto e delgado a gente tem aí se esquenta mais esquenta antes, vamos dizer, esquenta primeiro quando comparado com os outros menos delgado ou mais baixo, por exemplo. Bom, a temperatura inicial do alimento também vai impactar. E a temperatura da autoclave, que é um equipamento que a gente utiliza aí para promover o tratamento e a esterilização de alguns recipientes. O aspecto envolvendo aí a esterilização que diz respeito à rotação e à agitação, que vai acelerar a penetração do calor se o alimento é totalmente fluido. Então, o estado físico do alimento a ser tratado a partir do uso do calor também vai impactar na maior ou menor velocidade. E agora sim, falando dos tipos de tratamento usado em alimentos, nós vamos focar aqui pensando sempre na nossa matéria-prima-alvo, que é o leite, mas lembrando que a pasteurização ela pode ser aplicada, por exemplo, a outras bebidas, né? Lá na fabricação da cerveja, lá na fabricação de alguns sucos, enfim, tudo bem? Bom, tipos de tratamento térmico então usado em alimentos, a pasteurização de maneira mais simplista, nós temos aí como tratamento térmico que destrói micro-organismos patogênicos presentes no alimento. Veja que nós não estamos falando em redução de micro-organismos patogênicos, nós estamos falando na eliminação, na destruição desses micro-organismos, ok, pessoal? Tem-se como referência que temperaturas de tratamento térmico abaixo de 100 graus Celsius, a gente chama isso de pasteurização. Então, toda pasteurização, ou pelo menos uma pasteurização, nesse caso aqui, ela vai no máximo até 100 graus Celsius. Acima de 100 graus Celsius, nós vamos dar outra definição para ela. Nesse caso, o aquecimento ele pode ser por meio de vapor,
pode ser através do uso de água quente, de calor seco. Sempre em seguida, pessoal, resfriando, né, rapidamente os produtos depois que se aquece. É assim que a gente faz com o leite. Bom, quando é que a gente vai empregar a pasteurização? Os tratamentos térmicos mais elevados danificariam a qualidade do produto. Então, se a gente já sabe que fazer um tratamento térmico maior, com temperatura bem mais elevada, vai trazer um dano que vai prejudicar a sua qualidade, quando a gente fala de qualidade, agora também já sabemos. Tem que sempre vir na cabeça de vocês, gente. É alterar os constituintes nutricionais, alterar os atributos sensoriais. Então, quando há um prejuízo nítido, a pasteurização pode ser utilizada como uma técnica alternativa por trabalhar com temperaturas inferiores a 100 graus Celsius. Dependendo da temperatura e o tempo de exposição ao tratamento, os danos se tornam menores quando comparado com tratamentos térmicos com temperaturas maiores ou que ultrapassam os 100 graus Celsius. Aqui sempre a gente reforçando, o objetivo é a destruição de micro-organismos patogênicos, ainda que alguns tratamentos, ainda que alguns tipos de pasteurização, a gente pode dizer que não elimina 100%, mas a gente elimina sim a totalidade dos patogênicos e os sobreviventes são da classe de deteriorantes, mas também reduz aí os seus números consideráveis a um nível que não traz prejuízo à saúde do consumidor. Mas mesmo assim, se a intenção é prolongar a vida de prateleira, a gente nesse caso teria que associar uma outra técnica de conservação, uma técnica complementar ao processo de pasteurização. Bom, os agentes de alteração mais importantes não são muito termorresistentes. Tudo bem? Bom, os micro-organismos sobreviventes se controlam por outros métodos adicionais, como por exemplo a refrigeração do leite comercial. Acabei de pontuar para vocês. O que acontece com a situação do leite, pessoal? O leite é o principal produto em que nós vamos aplicar o processo de pasteurização. É o exemplo mais comum e talvez o mais conhecido de todos. Tudo bem? Obviamente que a gente sabe que tem outros alimentos, como eu já contextualizei para vocês. Alimentos que podem ser pasteurizados: o leite, o creme de leite, a manteiga, frutas, sorvetes, alguns embutidos, compotas, cerveja, ovos líquidos e enlatados. Após a pasteurização do leite, pessoal, este é embalado em condições assépticas para manter a qualidade do produto e estocado sob refrigeração. Na verdade, a embalagem em si também vai se tornar um meio protetor, impedindo com que o alimento, o leite agora já pasteurizado, isento, livre de micro-organismos patogênicos, entre em contato com o ambiente externo e esse ambiente externo volte a contaminar esse leite. Então tem toda essa questão também envolvendo o uso de embalagens. A nossa imagem ilustra uma embaladora clássica, daquelas que embalam aqueles leites tipo barriga mole, que eram muito comuns em alguns supermercados e cidades aí do interior. A gente ainda encontra esse leite. Bom, pensando na pasteurização do leite, existem dois tipos de pasteurização. A que a gente intitula como pasteurização rápida, que trata-se, né, se a gente for conceituar, como uma técnica de conservação de alimentos com o uso do calor, onde eu trabalho em temperatura específica, por um tempo específico, com o fim de eliminar determinado micro-organismo. Assim eu poderia conceituar a pasteurização. Mais especificamente, a pasteurização rápida, voltada para o tratamento térmico de leite, nós temos aí a seguinte situação. Nós trabalhamos com temperatura entre 72 a 75 graus Celsius durante 15 a 20 segundos. Normalmente a gente encontra em livros, na literatura, a sigla internacional para remeter à pasteurização rápida, que é o HTST, que é a tradução de High Temperature in Short Time. Então nós temos aí uma alta temperatura
a um curto tempo, e realmente é. Então a gente está trabalhando com temperaturas consideradas altas, ou seja, 72 a 75 graus Celsius, e o tempo de tratamento ele é um short time, ele é um tempo curto, relativamente curto, de 15 a 20 segundos. Sim, mas quando definir que é 72 graus Celsius, quando 75, quando 15, quando a 20? O que vocês têm que entender e imaginar é o seguinte: quanto maior a temperatura, e agora a gente entende que os micro-organismos são sensíveis ou eles vão tendo maior chance de morrer quanto maior o tratamento térmico, então a gente tem um entendimento clássico da seguinte forma: se eu trabalhar com temperatura maior, não é o raciocínio natural ou normal que a gente tem que ter, que eu quero que vocês tenham, é que se eu tenho condições de, no meu alimento, trabalhar com a temperatura maior, eu não preciso tratar aquele alimento por um tempo muito grande, tá? Não precisaria expor o alimento a um tratamento muito prolongado. No entanto, se eu trabalhar com uma temperaturas menores, necessário vai ser aumentar o tempo de tratamento. Então, essa questão do binômio tempo e temperatura, ela está correlacionada dessa forma. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, que está bem aí, se a gente for comparar 72 graus Celsius, qual o tempo de tratamento que meu leite precisaria ter para que a pasteurização realmente se complete e se torne efetiva no final do processo? Então, se eu tenho uma temperatura menor, ou seja, 72 é menor que 75, né? Então, se eu tenho 72 graus Celsius, eu vou ter que trabalhar com o tempo maior, porque a temperatura é menor, então eu deixo ele um pouquinho mais sendo tratado para compensar essa temperatura menor. Então, 72 graus Celsius por 20 segundos. Agora, observa que se eu aumentar um pouquinho a temperatura, lembra que eu disse agora há pouco que certamente o tempo que eu iria precisar para fazer esse mesmo tratamento térmico nesse leite, ele se torna menor. Então, 75 graus Celsius seria necessário, no mínimo, 15 segundos. Detalhe importante que eu trago para vocês é que o tempo de tratamento térmico só começa a contar a partir do momento em que o nosso equipamento, no caso o pasteurizador, ele atinge a temperatura, seja ela de 72 ou de 75 graus Celsius, pegando esse exemplo. O tempo que ele leva até chegar a essa temperatura não conta, então não entra dentro da contagem dos 15 ou 20 segundos, tudo bem? Outro tipo de pasteurização é a pasteurização lenta, pessoal. Nós vamos entender por que ela é lenta. Porque a gente trabalha com tempo menor, olha aqui, 65 graus Celsius. Observa que 65 é menor que 72 ou 75. Certamente é. Mas nós temos que achar uma maneira de compensar o uso dessa temperatura menor. E lembra que como que a gente compensa isso? É levando o tempo de tratamento. Olha o quanto o tempo alonga aqui. Aqui nós tínhamos da ordem de segundos, 15 a 20 segundos. Aqui nós temos 30 minutos, não é nem 30 segundos, é 30 minutos. Então nós tivemos que elevar demais o tempo. Uma das desvantagens da pasteurização lenta é o tempo que demanda para fazer o tratamento, é o gasto energético, tudo bem? Também conhecida pela sigla LTLT, Low Tempered and Long Time. Então aqui nós temos, traduzindo, seria baixa temperatura, ou temperaturas, né, menores, and long time. Long time é dizer que nós temos tempo maior, um tempo alongado, um tempo longo, na qual utilizamos aí temperaturas menores durante o maior intervalo do tempo, ok? Bom, indicado para o tratamento de sorvete, leite chocolatado, leite maltado, enfim, tudo bem? Bom, aqui é um equipamento de pasteurização lenta, nós temos geralmente onde ainda se pratica essa pasteurização. Isso aqui, esse recipiente, ele é vazado, a sua parede é vazada, o que possibilita a injeção de vapor e a troca desse vapor entre essas paredes com a água refrigerada que pode circular, e com isso você consegue aí fazer o controle dessa temperatura. O leite fica aqui dentro e você vai, a partir da injeção de vapor entre essa camisa dupla, né, na qual constitui esse equipamento, você vai fazendo a elevação de temperatura e depois
que ele chegar à temperatura, você tem que contar ali os 30 minutos para finalmente você dizer que o produto foi pasteurizado. Aqui nós temos um exemplo de pasteurizadores rápidos, uma foto de um laticínio. E quando se pensa na pasteurização rápida, a gente está pensando num pasteurizador de placas, que é esse aqui o mais comum. Acredito que quem está na área conhece bem esse equipamento. Quem nunca viu, essa aqui seria uma foto. Isso, essas ranhuras aqui, na verdade, é a justa posição, olha aqui na imagem, pessoal, dessas placas, tá? Então, existe um sentido em que há o movimento do produto que entra em contato com a corrente de aquecimento, que vai promover a elevação da temperatura desse alimento, no caso o leite, e depois lembra que é necessário nós fazermos o abaixamento da temperatura desse leite para depois ele ser destinado à fase de embalagem, colocar ele lá na embalagem. Então, toda essa troca é feita aqui dentro desses trocadores, e o sistema, aqui é uma outra foto do pasteurizador de placas. Também existe, pessoal, a figura de um painel. Esse painel é um painel operacional, onde você geralmente já vem pré-configurado, mas se você tiver que pré-configurar, fazer uma nova calibração, é aqui que a gente faz uso para regulagem de tempo e temperatura. Aqui novamente, aqui na parte traseira, tá? Aqui nós temos esses trocadores, as placas, né, são os trocadores de placa, as tubulações por onde a circulação, se o sistema for utilizar vapor, vai utilizar vapor. Se for um sistema onde o aquecimento desse leite acontece pelo uso de resistências elétricas, vai ser resistências elétricas. Aqui nós temos as bombas que promovem o movimento, a circulação do leite, como também tem bombas que vão fazer aí a injeção e a introdução de água refrigerada, que vai fazer auxiliar no abaixamento dessa temperatura. Sempre lembrando que nenhum desses, pessoal, tanto a água refrigerada quanto o vapor, vai entrar em contato direto com o nosso leite. Ele entra em contato com a superfície, a parede, né, da tubulação, vamos pensar assim, e aí, por transferência de calor para essa parede ou para esse recipiente, vamos dizer que aí o leite ou ele absorve ou ele cede calor. É assim que as coisas vão acontecendo. Essa outra imagem é só para ilustrar o fluxo. Então, nítida, assim, classicamente a gente tem um fluxo que é a entrada do nosso produto. Isso aqui seriam aquelas placas que eu representei agora há pouco para vocês. Então, ao mesmo tempo em que nós temos esse sentido aqui, a entrada do produto, nós temos num sentido que a gente chama de contrafluxo, olha aqui, ó, tá? Entrando aqui de baixo para cima, dentro dessa placa aqui que é a 2, nós temos água quente ou vapor, lembra que agora há pouco eu disse para vocês? Circulando entre essas placas, e aí o leite que está vindo nesse sentido, ele entra em contato com a parede que está circulando água quente ou vapor, e ele vai absorvendo calor e a temperatura dele vai se elevando, vai se elevando. Depois ele continua, ele circula ali todo o sistema. O produto nessa fase aqui ele já é pré-aquecido ali no trocador regenerador, e por fim ele vai sair lá entrando em contato. Olha aqui, lembra que eu dei o exemplo da água refrigerada? Olha aqui em contrafluxo com o leite que está aquecido. De forma que ele já sai aqui cedendo calor para o meio. O meio nesse caso foi promovido pela água refrigerada que circulou também lá dentro do sistema. Ok? Bom, já falamos de pasteurização, agora esterilização. A esterilização, ela visa a destruição de todos os micro-organismos e seus esporos, pessoal, cuja presença na conserva pode levar à deterioração da mesma ou causar graves danos à saúde do consumidor. Falando de conserva aqui porque eu peguei um gancho com a questão da tecnologia de frutas e hortaliças, mas se aplica ao entendimento e o princípio da esterilização dentro do que a gente vai trabalhar agora há pouco. Porém, havendo interesse em manter intactas as características do alimento, compreende-se que a aplicação de calor não pode ser indiscriminada. Eu já vim falando isso agora há pouco, agora a gente já entende. Devendo-se manter um limite capaz de esterilizar o alimento sem interferir drasticamente em suas qualidades. Porque quando a gente pega o termo, a palavra esterilização, na sua tradução, realmente, é como se fosse a eliminação total. Só que você esterilizar um alimento, né, é pensar em temperaturas extremamente elevadas, além de você eliminar todos os micro-organismos, seja na sua forma vegetativa ou esporogênica,
você também manda para os ares todos os constituintes nutricionais, você detona o seu alimento, praticamente no final você não tem um alimento para ser consumido, acabou. Tá? Perdeu, os atributos sensoriais já eram, os constituintes nutricionais também já tiveram prejuízo. Então, quando se fala da esterilização para fim de aplicação na indústria alimentícia, a gente fala de uma esterilização comercial. Bom, mas avançando aqui um pouquinho, ó, temperaturas superiores, né, pensando na esterilização, superiores a utilizar na pasteurização, qual que é? Até 100 graus Celsius. Então, acima disso a gente já está falando de uma esterilização. E o produto, gente, deve ser acondicionado em embalagens que evitem novas recontaminações. No nosso caso, é o exemplo mais clássico de esterilização do uso de uma temperatura acima de 100 graus Celsius, também conhecida como ultrapasteurização. A nossa esterilização, nesse caso aqui, ela pode ser exemplificada pelo processo UHT, o processamento do leite UHT, o leite em caixinha, vocês lembram? Aquele leite em caixinha, e o que ele está reforçando aqui? É que além de se trabalhar com temperaturas muito elevadas que o da pasteurização, nós também temos aí a necessidade de fazer o acondicionamento desse leite, no nosso exemplo, já eliminar de todos os micro-organismos que poderiam estar presentes, inclusive os deteriorantes. Aqui nesse caso nós temos a eliminação dos patogênicos e dos deteriorantes. Por isso é importante fazer o invase em embalagem asséptica, fazer isso de maneira asséptica, de forma a garantir essa integridade. E é por isso que o leite, o HT, comparado com o leite de caixinha, pessoal, ele tem uma vida longa muito maior. Lembra disso? Por que isso acontece? Simplesmente pelo fato, primeiro, de que o tratamento térmico é mais agressivo. Então, lá na pasteurização do barriga mole, o leite de barriga mole, de saquinho, lembra que nós falamos, e vocês aprenderam, 72 graus Celsius a 20 segundos. Aqui nós estamos falando de temperaturas em torno de 142 graus Celsius. Mas qual que é a consequência quando a gente trabalha com temperaturas mais elevadas, pensando no uso do calor no tratamento térmico, né, desse alimento? É também, com isso, compensar, no sentido contrário, o tempo de exposição. Então, se eu tenho temperaturas mais elevadas, lembra que a gente já aprendeu? Então, eu preciso expor ele ao menor tempo de tratamento. Então, nós tínhamos lá 72 graus Celsius a 20 segundos. Aqui nós temos 142 graus Celsius. Então, veja que a gente elevou demais a temperatura. Então, a gente não precisa trabalhar a 15 segundos, a 20 segundos, a 30 minutos, como era o caso da pasteurização lenta lá também. Aqui, como está uma temperatura muito mais elevada, o tempo de tratamento térmico também é menor, de 2 a 4 segundos. Tudo bem? E aqui não surge a necessidade de nós utilizarmos um outro método de conservação de alimentos. Basta nós tratarmos o nosso leite, né, promover a ultrapasteurização dele e depois fazer o acondicionamento em embalagens que vão aí garantir uma barreira, uma segurança, uma estabilidade microbiológica a esse alimento. Qual que é o detalhe? Na pasteurização, nós temos lá a necessidade de utilizar uma outra técnica de conservação. Vocês sabem qual é? A refrigeração, é ou não é? Todo leite barriga mole, o de saquinho, vocês lembram que a gente tem que pegar e colocar eles sob refrigeração? Você não chega em casa e deixa o saquinho de leite fora da geladeira, concorda comigo? Em contrapartida, quando eu compro o leite de caixinha, o leite UHT, eu não chego e coloco ele dentro da geladeira, só se eu quiser, mas ele está preparado para ficar até de 4 a 6 meses na prateleira lá da sua casa, lá na despensa, esperando dentro daquele prazo de validade. Por que isso acontece? Exatamente porque o tratamento térmico para a ultrapasteurização é muito maior, tá? Então, aqui, gente, nós estamos eliminando todos os micro-organismos, ou seja, patogênicos e deteriorantes. Então não sobra nenhum micro-organismo. Por isso, basta eu utilizar em ambiente asséptico, da embalagem adequada, lacrar bem, que eu não vou ter risco de contaminar esse leite. Salvo se eu abrir essa embalagem. Aí é outro cenário. O leite de saquinho eu pasteurizo, lembra? A gente elimina os micro-organismos patogênicos, eu já disse isso, estou repetindo. Elimina os micro-organismos patogênicos e reduz a níveis, né, seguros a presença ou o número de deteriorantes. Só que como sobra uma pequena quantidade de deteriorantes, de micro-organismos que deterioram,
Como que eu freio? Como que eu seguro o crescimento e a multiplicação desse micro-organismo? Através do uso de uma outra técnica de conservação, só que agora com o uso do frio. Eu vou e mantenho esse leite sob condições de refrigeração. Lembrando e reforçando aqui que tanto o leite UHT quanto o leite tipo C, o leite de saquinho, a partir do momento que a gente abriu a embalagem, ambos, tá, pessoal? Tanto um quanto o outro vão ter a sua vida de prateleira reduzida, de 3 a 5 dias aí, não mais que isso, mesmo sob condições de refrigeração. Então, o que garante o leite UHT durar 4 meses é enquanto você não abriu a embalagem. Abriu a embalagem, você tem que levar para a geladeira e ali ele vai durar ali 3, 5 dias, 6 dias mais ou menos. O leite de saquinho, você já vai ter que comprar ele lá no supermercado, tirar ele da gôndola de refrigeração, levar para a sua casa, manter refrigerado e se abrir ele vai continuar permanecendo refrigerado. Tudo bem? Então o HT é a tradução para a sigla Ultra High Temperature, ou UAT, que para a gente seria ultra alta temperatura. Ela permite a conservação e o prolongamento da durabilidade do leite em temperatura ambiente. Ok? Tipos de processamento UHT. Existem aqui no nosso país 2 tipos, pessoal, de equipamentos. Um de aquecimento direto, o vapor é injetado no produto, e o aquecimento indireto, ou seja, há uma superfície de separação ali entre o elemento de aquecimento e o produto, por meio do qual se faz a troca de calor. Esse meio indireto é similar ao que eu estava falando da pasteurização rápida, no nosso caso dos trocadores de placa. Lembra que eu disse que não entra em contato, o leite não entra em contato com o vapor, não entra em contato com a água que pode ser aquecida ou com a resistência elétrica. Na verdade, eles são meios para conduzir esse calor, mas aí eles entram em contato com a superfície transfere isso para o leite. Não há um contato direto. Nesse caso, nós estamos falando de um aquecimento indireto. Pode acontecer também no processamento UHT. Então, nós estamos falando aqui são as duas formas. O aquecimento direto, onde sim o vapor entra em contato direto com o produto, e o aquecimento indireto, onde o vapor, por exemplo, ele não entra em contato com o produto, mas ele circula por uma tubulação que tem uma parede revestindo, e o leite encostado com essa outra tubulação se está circulando em contrafluxo, como também já ilustrei para vocês, e ali por transferência de calor, a partir do contato com essa parede, com essa tubulação, que vai recebendo o calor do vapor, vai transferindo indiretamente para o nosso leite. Tudo bem? Um sistema UHT direto, aqui só para ilustrar como que funciona todo esse maquinário. Enfim, essa imagem a gente consegue, para quem tiver mais interesse e conhecimento, ou interesse em conhecer, perdão, melhor, o sistema UHT, se você digitar no Google, você vai achar aí fotos maravilhosas. Tanto aqui do sistema direto, que ilustra exatamente a injeção direta do vapor. Só para destacar, aqui em cima, você está vendo? Ó, a injeção direta do vapor entrando em contato com o nosso produto. E aqui é um sistema indireto que nos remete ao uso dos trocadores, similares lá ao que acontece no pasteurizador de placa. Olha os contrafluxos aqui, inclusive cada cor, tá? Representada aqui, mostrando ora o produto, representado por a letra azul. Ora, nós temos água fria pelo azul mais claro, nós temos aqui na linha vermelha água quente, olha aí que bacana, tá bom? Bom, enfim. Agora, o que a gente pode falar? Das embalagens, lembra que eu disse das embalagens? A embalagem, ela é uma embalagem extremamente preparada, ou seja, uma barreira excelente. A embalagem conhecida como Tetra Pak, né, da empresa Tetra Pak, se popularizou dessa forma, então todo mundo se intitula assim, mas ela é revestida aí de polietileno, uma camada impressa, papel, outra de polietileno, existe uma folha de alumínio e depois 2 de polietileno se sobrepondo. Isso vai conferir na embalagem a sua capacidade de garantir, né, a integridade física integridade física e microbiológica do alimento envasado ali. Aqui, ó, essas embaladoras é sempre em ambiente asséptico, então quando se pensa nessa embalagem, nesse invase do leite ultrapasteurizado, ela acontece dentro como se pode se dizer que fossem umas câmaras, né, ou recipientes
onde há um isolamento do ambiente externo em relação ao ambiente de invase. É um ambiente totalmente asséptico. Aí lembra em relação à questão que a gente estava falando da esterilização. A esterilização, se eu for definir ela classicamente, eu tenho que pensar, nossa, uma temperaturas elevadíssima, onde eu nem alimento, pode-se dizer que no final vai existir, porque eu perco todos os nutrientes, perco as características sensoriais desse alimento, enfim. Mas na indústria a gente trata ela como uma esterilização comercial, também conhecida como aspertização. Então, ó, para alimentos, quando dizemos esterilização, estamos nos referindo, na verdade, à esterilização comercial, ou seja, não atingimos a temperatura que torna o alimento completamente estéril. Reforçando, porque para tornar o alimento completamente estéril, nós vamos perder uma série de outras coisas. Olha aí, ó, se isso ocorrer, o alimento tratado não se tornaria interessante para o consumo do ponto de vista nutricional e sensorial. E é exatamente o que eu venho dizendo desde o início da nossa aula. Bom, inativa a esterilização comercial, né? Inativa todos os micro-organismos patogênicos e deteriorantes que possam crescer sob condições normais de estocagem, já tinha colocado para vocês. Pode conter um número de esporos bacterianos termorresistentes que não se multiplicam no alimento. Então, na esterilização comercial, ainda que sobreviva ou apresente aí algum esporo bacteriano por uma termorresistência, já que a gente não vai trabalhar com a esterilização propriamente dita, com temperaturas extremamente indesejáveis, que tornariam esse produto não atrativo e não desejável pelo consumidor, mas ainda assim, se existir alguma forma esporogênica bacteriana que seja termorresistente, quando utilizada a esterilização comercial, pelo menos elas não vão se multiplicar no alimento. Bom, e a vida de prateleira, dependendo do produto, pode estender aí até 2 anos, depende do alimento. Bom, ok, pessoal? Aqui nos produtos que usam a convecção como principal meio de penetração do calor, o ponto frio está no eixo vertical, perto do fundo do recipiente. Quando eu falo de convecção, quando eu falo de condução, eu estou falando das formas de transferência desse calor, tá? Trouxe aqui só para vocês saberem que existem essas formas de transferência de calor. E depois eu vou fornecer um material complementar para vocês. E no calor pela condução, o ponto frio está no centro geométrico do recipiente. Isso aqui é a gente parar para pensar que todo alimento geralmente ele aquece mais primeiro da superfície externa para o centro do alimento. E o tempo que você leva para alcançar esse centro do alimento, que a gente também intitula como ponto frio, que é o que eu estou dizendo aqui para vocês, ele é maior do que o tempo necessário para aquecer a superfície desse alimento. Então, não é só eu conseguir fazer com que a temperatura atinja ali a superfície do alimento, sem esquecer que o tempo que ela leva para atingir lá o centro do meu alimento, o meio do meu alimento, é um tempinho um pouquinho maior. Então, eu não posso descuidar disso. Tudo bem, pessoal? E agora, métodos convencionais de conservação de alimentos pelo uso do frio. Vamos lá. A conservação pelo frio é uma das técnicas mais utilizadas no dia a dia da população, enquanto na conservação pelo calor trabalhamos com a eliminação, pessoal, lá de micro-organismos e muitas vezes a eliminação ou inativação de enzimas. No frio, o fator que controlamos, qual que é? O crescimento desses micro-organismos e algumas reações químicas, como as próprias reações enzimáticas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Qual que é a diferença clássica? Lá, com o uso do calor, nós estamos eliminando o micro-organismo. Nós estamos inativando o micro-organismo. E com o uso do frio, o que nós estamos utilizando? Percebam a diferença das palavras. Aqui nós estamos reduzindo a capacidade do micro-organismo crescer, multiplicar. Aqui nós estamos inibindo esse crescimento. Então, lá eu elimino, lá eu inativo, aqui eu reduzo, aqui eu estou inibindo. Da mesma forma, quando eu analiso o comportamento do meu micro-organismo frente ao tratamento com o uso do calor, eu tenho que fazer essa análise frente ao uso do frio. Então, todos os micro-organismos, gente, têm temperaturas ótimas para o seu crescimento. O princípio base da conservação pelo frio é manter a temperatura abaixo da ideal para o crescimento e proliferação. Então, se eu quero eliminar com o uso do calor, lembra? Eu trabalho acima da sua temperatura ótima de atuação.
Se eu quero inibir pelo uso do frio, eu tenho que manter, eu tenho que fazer o tratamento, né, com a conservação pelo uso do frio, eu tenho que manter temperaturas abaixo da que ele considera ótima para crescimento e proliferação. Então, se meu micro-organismo tem uma temperatura ótima de crescimento em torno de 20 graus Celsius, então se eu mantenho o meu alimento a 4 graus centígrados, eu estou fazendo com que o meu alimento fique numa condição que não favorece o crescimento desse micro-organismo, que prefere 20 graus Celsius do que 5 graus Celsius. Bom, ficou claro isso, gente? Existem dois tipos de conservação pelo frio: a refrigeração e o congelamento. Cada um se adequando ao tipo de alimento e ao tempo de conservação que se deseja atingir para a não proliferação microbiana. Então, cada um vai ser utilizado para uma situação específica. Vai levar em consideração o tipo de alimento e vai levar em consideração o tempo que a gente quer que aquele alimento fique ali inibindo, né, impedindo o crescimento daquele micro-organismo. Bom, pensando no crescimento desses micro-organismos a temperatura baixa, aqui a gente já começa a entender algumas diferenças. O congelamento ele evita a multiplicação da maior parte dos micro-organismos, enquanto a refrigeração diminui a sua velocidade de crescimento. Então, no congelamento, nós estamos evitando essa multiplicação, praticamente da maior parte. Evitar quer dizer que ela está praticamente próxima de zero. Próxima de zero. Agora, quando eu trabalho com temperaturas de refrigeração, aí nós temos uma diminuição da sua velocidade, mas ela continua ainda se multiplicando. Está aí uma das grandes diferenças que a gente pode indicar sobre os dois métodos de conservação pelo uso do frio, tanto o congelamento quanto a refrigeração. Então, é o objetivo específico que cada uma tem. Então, no congelamento, repetindo, evita-se a multiplicação desse micro-organismo, e na refrigeração a gente tem uma diminuição da sua velocidade de multiplicação, de crescimento. Além disso, depois nós vamos ver também o aspecto relacionado à faixa de temperatura, que define o que é uma refrigeração e o que é um congelamento. Olha, temperaturas de 5 ou 6 graus Celsius, gente, retarda a multiplicação de micro-organismos produtores de intoxicação alimentar. Olha que informação interessante. Com exceção do Clostridium botulinum tipo E. No mais, tá? Com exceção do Clostridium, a gente manter alimentos sobre essa temperatura, a gente já tem aí um retardamento considerável, né, da multiplicação de micro-organismos patogênicos que têm a capacidade, ó, de produzir toxinas que, ao ser ingerido, vão desencadear na gente uma intoxicação alimentar. No entanto, olha outra coisa interessante. Existem micro-organismos que crescem em temperaturas de até menos 17 graus Celsius. Veja como que é importante nós entendermos e conhecermos cada micro-organismo. Entendermos e conhecermos cada alimento. Agora, está fazendo sentido mais do que nunca? Por isso que eu digo para vocês, a gente tem que conhecer nosso alimento. Tudo bem? Bom, refrigeração, nós temos aí, ó, manter sob temperaturas entre 0 e 7 graus Celsius. Alguns autores tratam isso aí entre menos 1 e menos 9, menos 1 menos 10 graus Celsius, considerando essa faixa de temperatura como temperatura de refrigeramento, de refrigeração, mas a gente coloca uma média aí de 0 a 7 graus Celsius. Bom, os impactos sobre os constituintes nutricionais e sensoriais são mais brandos, então aqui a gente tem uma boa manutenção, tanto do aspecto nutricional quanto sensorial, quando a gente refrigera o alimento, e a gente consegue atingir menores tempos de conservação. Pelo seguinte entendimento: quanto menor a temperatura, mais efetivo é o tratamento, maior é o tempo de conservação, maior a sua vida de prateleira, ou vida útil, ou shelf life. Lembram? No entanto, se eu também vou trabalhar com temperaturas com o uso do frio um pouco maiores, e aí nesse caso nós estamos dando um exemplo da refrigeração, quando eu comparo o alimento refrigerado com o alimento congelado, veja que cada um tem uma faixa de temperatura específica, de forma que os alimentos refrigerados têm temperaturas mais elevadas do que alimentos congelados. Então,
Nesse caso, os alimentos refrigerados, eles vão atingir menores tempos de conservação, ok? Bom, fatores a considerar: a temperatura de refrigeração é importante, a umidade relativa, velocidade do ar, composição da atmosfera local e, se é possível, o emprego das radiações UV, ultravioleta. Agora, falando um pouquinho do congelamento, ele inibe a deterioração microbiológica, então a ação de deteriorantes é inibido. Há também uma redução da velocidade de reações químicas, olha que coisa boa, como a atividade enzimática e a oxidação de gorduras. Nós vimos tudo isso na aula passada, né? Alteração em alimentos em razão de ação microbiana, a revisão, em razão da ação enzimática, em razão da ação química. Estão lembrando disso? Tudo isso nós vimos lá, ok? Bom, também com o congelamento há uma maior retenção dos atributos sensoriais e dos constituintes nutricionais, pessoal. Então, ó, maior retenção do sabor, do aroma e da cor, maior retenção das vitaminas, dos minerais, e pouco altera a textura, vamos dizer assim, dos produtos logo após o seu descongelamento. Principalmente se o congelamento for feito no maior tempo possível, que a gente chama de congelamento rápido. Quando a gente faz um congelamento lento, nós temos aí a formação do que a gente chama de macrocristais no congelamento lento. No microcongelamento, no congelamento rápido, perdão, no congelamento rápido, nós temos a formação de microcristais. No congelamento lento, eu tenho formação de macrocristais, como eu estava dizendo. O congelamento consiste em reduzir a temperatura do alimento, né, a menos de 18 graus Celsius, com a consequente cristalização de uma parte da água e alguns dos solutos. Por que parte da água e de alguns solutos? Por quê? Porque, na verdade, o princípio é esse. Como é que eu consigo inibir o crescimento microbiano? É tornando a água livre, em condições normais de temperatura ambiente, no estado líquido, por exemplo. A água que está lá em condições ideais para uso do micro-organismo, quando você congela, essa água ela se torna indisponível, porque ela sai do estado líquido, passa para o estado sólido e ele não consegue utilizar essa água com a alteração do seu estado físico, a mudança do seu estado físico. Porém, quando você cessa o congelamento e ele volta às condições normais, a água, ora congelada, se torna líquida e ela se torna disponível novamente para uso do micro-organismo. Então, tem que tomar cuidado com essa questão de refrigerar, de congelar, descongelar. Bom, durante o processo de congelamento, a água da solução é transferida para os cristais de gelo. Efeitos letais do congelamento. O congelamento não é um sistema de esterilização, apesar de destruir muitas células. Então, você não pode dizer que ele elimina totalmente os micro-organismos como quando a gente compara com o uso do calor. Os efeitos letais, desnaturação ou floculação das proteínas ou enzimas celulares, maior concentração de solutos na água não congelada e lesão física dos cristais de gelo. O rápido esfriamento das células, desde sua temperatura ótima até 0 graus Celsius, pode também produzir sua morte. Então, lembra que eu estava falando da velocidade desse congelamento? Olha aqui agora, fator importante para a qualidade final do produto. Nós vamos ter uma maior qualidade se nós fizermos um congelamento rápido. Nós vamos ter uma qualidade menor se nós fizermos um congelamento lento. Isso tem a ver, volto a repetir, com a formação de macrocristais e de microcristais. Tudo bem? Em relação aos métodos de congelação, os produtos de carne podem ser congelados por diversos métodos industriais, ar, congelação em placas, congelação com circulação forçada de ar, imersão, aspersão de líquidos. Nós temos aí, em relação à alteração ou diminuição dessas qualidades que a gente agora há pouco estava falando, modificações e danos associados a essa formação de cristais de gelo. Eu trouxe uma foto, uma microscopia aí. Com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje, sempre me colocando à disposição de vocês, reforçando a importância de vocês se dedicarem, assistirem essa aula quantas vezes for necessário, todas as outras aulas,
e também as outras videoaulas e material que eu tenho disponibilizado lá no meu canal no YouTube, algumas coisas que eu posto no Facebook e no Instagram também. Fiquem à vontade para se inscrever e acompanharem, e nos vemos em breve. Um abraço a todos e bom estudo, pessoal.